E, infelizmente, nesse momento, eu trago a triste notícia de que os bombeiros acabam de confirmar oficialmente a morte da cantora Marília Mendonça. 26 anos de idade, mãe de um filho de quase 2 anos de idade. Léo vai fazer 2 anos agora em dezembro. Infelizmente, a triste notícia que nós não queríamos trazer aqui é a terceira morte, portanto, confirmada nesse acidente aéreo. Um avião bimotor que caiu na Serra de Caratinga com 5 pessoas a bordo. Portanto, confirmando agora a informação oficialmente dada pelos bombeiros, a cantora Marília Mendonça morreu nesse acidente de avião na Serra de Caratinga, em Minas Gerais. Esse modelo de bimotor tem capacidade para 6 passageiros. Segundo a ANAC, o avião estava em situação regular e tinha autorização para fazer táxi aéreo. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte. A Companhia Energética de Minas Gerais informou que o bimotor que transportava a cantora e as outras 4 vítimas do acidente atingiu um cabo de uma torre de distribuição antes da queda. O avião caiu 500 metros adiante e a distância dessa torre de transmissão para o aeroporto é de 5 quilômetros. O que teria provocado a tragédia? O Fantástico conseguiu detalhes exclusivos das investigações feitas pela Polícia Civil. Nem todas as perícias estão concluídas, mas já é possível ter uma ideia bem precisa do que aconteceu no dia em que o Brasil perdeu uma de suas maiores artistas. A equipe de Marília Mendonça contratou esta aeronave da empresa PEC Aviação, que faz serviços de táxi aéreo. O trajeto de Goiânia a Caratinga, em Minas Gerais, a cerca de 800 quilômetros de distância.
ela postou esse vídeo do momento do embarque. Bem-humorada, Marília também mostrou a refeição que fez dentro do avião e a rotina de exercícios. Também estavam na aeronave Henrique Bonfim Ribeiro, produtor da Marília Mendonça, Abiciele Dias Filho, tio e assessor dela, Geraldo Martins de Medeiros, o piloto da aeronave, e Tarcísio Pessoa Viana, o copiloto. As investigações revelaram que o avião fabricado em 1985 não tinha caixa preta e estava com a documentação e as manutenções em dia. Em depoimento, o dono da empresa de táxi aéreo disse que o avião era o melhor que ele tinha disponível naquele momento e que era a segunda vez que a cantora usava a aeronave. O dono afirmou ainda que Geraldo Martins de Medeiros era o piloto mais experiente da empresa, só que, pelo que sabe, ele, Geraldo, nunca tinha voado para Caratinga. A cerca de 7 quilômetros do aeroporto da cidade, existem 2 torres de transmissão da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. Elas ficam em cima de um morro. Uma tem 38,5 metros de altura, a outra 35,5 metros. Segundo a investigação a que o Fantástico teve acesso, o tempo estava bom e não houve comunicação de problemas durante o voo, que durou 2 horas e 15 minutos. A aeronave estava em baixa altitude, perto do aeroporto de Caratinga, quando exatamente às 13h17 da tarde, colidiu com o cabo do para-raio da linha de transmissão de energia. O cabo arrancou o motor esquerdo no ar. O direito se desprendeu quando o avião caiu. Isso mostra a força do impacto, para ter arrancado um motor no ar. Fernando e Rossana viram quando o avião, já caindo, passou bem perto da casa deles. Nós ouvimos o barulho dele passando ali, em cima. Ele já balançava muito. E virou assim, com essa asa para baixo. O casal conta que prestou depoimento ao CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O barulho era muito de bater no lata. O pessoal da aeronáutica calculou, foram 8 segundos, do momento que ele apareceu aqui até a queda. Ela seguia para Caratinga, onde tinha um show agendado para essa sexta-feira. O repórter Lucas Vieira, de uma TV da região, estava indo para o aeroporto entrevistar a cantora, quando soube do acidente. Quando eu cheguei, eu não imaginava que seria a Marília, Primeiro jornalista a chegar ao local do acidente, Lucas começou a fazer uma transmissão ao vivo pela internet. Quantas pessoas acompanhavam? Teve um momento que chegou a 500 mil, meio milhão, Na minha carreira, eu acho que foi o ápice, assim, Não imaginava estar naquele momento ali. Infelizmente, a cantora Marília Mendonça veio a falecer. Uma notícia triste que deixa todos os fãs chocados nesta sexta-feira. É um vale, Um local de difícil acesso, Foi bem aqui que o avião caiu. Os laudos apontam que todos os 5 ocupantes do avião morreram de politraumatismo em consequência da queda. Quase um ano e todos os dias vem gente aqui, ficam realmente sentidas pelo estar presente no local do acidente. A perícia constatou também que o piloto Geraldo Martins de Medeiros não teve um mal súbito e no sangue dele não havia sinais de drogas nem de bebida alcoólica. A gente constata ali que ele estava em perfeitas condições. E qual foi o trajeto feito pela aeronave? Existe um procedimento padrão de pouso no aeroporto de Caratinga, que só recebe aviões de pequeno e médio porte, e apenas durante o dia, e não tem torre de controle de tráfego. As aeronaves geralmente vêm pelo lado oeste, o lado esquerdo do aeroporto, já que no direito há muitas montanhas. Quando estão a menos de 3.600 metros de distância, os pilotos fazem uma curva para o avião ficar numa linha reta, em relação à pista de pouso. É exatamente o que fez esse avião. É por lá que eles entram, aí já sai dentro do vale e pousa. O espaço aéreo de Caratinga tem uma zona de proteção. São 3.600 metros de raio, considerando o aeroporto como centro da circunferência. Dentro dessa área,
Todos os obstáculos, como torres de energia, devem ser sinalizados e constar nos avisos aeronáuticos. Nós vamos sobrevoar a região para entender como é o procedimento normal de pouso e decolagem nesse aeroporto e explicar como funciona essa zona de proteção que indica os obstáculos para o piloto. Primeiro, fizemos o procedimento recomendado de pouso. Não há torres de energia nessa área. Olha, a gente fez a volta dentro da área de proteção. Com isso, a gente não encontrou nenhum obstáculo. Foi tudo perfeito, tranquilo. Depois, um trajeto parecido com o do avião em que Marília Mendonça estava. Segundo a investigação, até esse momento, o piloto da aeronave que caiu fez tudo correto. A aproximação foi feita pelo lado oeste, do mesmo lado que as aeronaves geralmente descem aqui no aeroporto de Caratinga. Junto com a gente está Rafael Coelho Lacerda. No dia da tragédia, ele pilotava uma outra aeronave e foi a última pessoa a conversar pelo rádio com Geraldo Martins de Medeiros, que comandava o avião que levava a Marília. Eu estava 5 minutos atrás dele, né? Eu escutei quando ele reportou que estava nessa posição que a gente está passando agora, né? Estava tudo tranquilo na Nada, conversa? Uma comunicação padrão, igual todos os pilotos costumam reportar. Passei sobre o local do acidente sem conseguir ver que o avião tinha caído. Eu não sabia que o avião tinha caído. Eu acreditei que ele já teria pousado e prossegui com o meu pouso. Depois dessa conversa com Rafael, o avião pilotado por Geraldo saiu da zona de proteção, segundo as investigações. Ele não fez o que normalmente os pilotos que pousam aqui fazem, pousar dentro dessa área. Embora não seja proibido, ele poderia avançar, mas avançar com os cuidados, vendo os obstáculos que porventura existiam. Agora, uma imagem importante desse caso. A aeronave com 5 pessoas a bordo atingiu o cabo do para-raio que passava por esta torre. A gente percebe também que o avião tinha que estar muito, mas muito baixo para colidir com a fiação. Segundo as investigações, a torre está a mais de 1.000 metros de distância da zona de proteção do aeroporto. A empresa PEC de táxi aéreo disse que, segundo seus levantamentos, a informação de que a torre de energia estava fora da zona de segurança não corresponde à realidade e que os cabos deveriam estar sinalizados. Já a polícia afirma: por estar fora da zona de proteção, a torre não precisa estar sinalizada, nem constar dos alertas aeronáuticos. Não tem nenhuma obrigatoriedade de aquilo ser reportado e, especificamente nas torres, de serem sinalizadas. A gente coloca várias premissas e passa a descartar cada uma delas para tentar chegar à conclusão o porquê que se voava naquela altura que fez chocar com a rede de transmissão. A 600 metros da torre fica o local da queda. Agora a gente está sobrevoando a cachoeira onde aconteceu o acidente. É uma pista extremamente segura. Extremamente segura. Geralmente não tem ventos fortes, geralmente o vento é calmo. Ainda não saiu o resultado da perícia do CENIPA, que apura se houve ou não falha mecânica. A Aeronáutica informou que a investigação está em fase final. A da Polícia Civil também. O objetivo da Polícia Civil é dar uma resposta a todos os familiares. De forma alguma, ela trata essa investigação específica como um ato criminoso. Foi um acidente, um episódio triste. O piloto Geraldo Martins de Medeiros tinha 55 anos de idade, 30 na aviação. Começou em voos comerciais e, no auge da pandemia, quando já fazia táxi aéreo, transportou vítimas da Covid de Rondônia para outros estados. Já pilotou de aviões pequenos a enormes. Já fez inúmeras viagens internacionais, chegou a conhecer 35 países por causa da aviação. A filha do piloto tem uma opinião sobre a tragédia. Se aquele fio estivesse sinalizado, o acidente não teria acontecido. Todos os lugares deveriam ser sinalizados para evitar acontecer mais acidentes como esse. Geraldo Martins de Medeiros deixou 3 filhos. Especialistas em aviação ouvidos pelo JN
tentam entender o que fez o avião voar tão baixo até bater na linha de transmissão. O aeroporto de Ubaporanga, conhecido como Caratinga, tem uma pista de 1.080 metros. A aproximação é feita numa espécie de corredor, com montanhas dos dois lados e uma linha de transmissão a cerca de 5 quilômetros do local. As investigações indicam que o avião bateu num desses cabos, um para-raio, que não estava energizado, segundo a companhia elétrica. O que não está claro é por que o avião voava baixo a ponto de bater. Ele estava fazendo um voo um pouco abaixo da rampa por uma decisão que ele achou que deveria ser seguro e manter uma visibilidade horizontal que ele precisava ter. Então ele tem uma altura da montanha mais a altura da torre. Então ele deveria estar voando 300 pés ou algo em torno de 100 metros acima da torre. Há 2 alertas para obstáculos próximos ao aeroporto de Caratinga. O primeiro, de 5 de agosto, destaca a presença de um obstáculo, uma torre. O segundo, de 13 de setembro, aponta para um obstáculo, uma antena. Esses documentos, chamados Infotemp, são emitidos pelo DECEA. Em nota, o DECEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, comunicou que essas informações são públicas e de conhecimento obrigatório para pilotos que pretendem operar perto do aeródromo de Caratinga. A nota destaca que os obstáculos que constam no aviso não são os cabos de alta tensão. E completa: pelo fato de a linha de transmissão naquele trecho em que ocorreu o acidente estar além dos limites do plano básico de proteção do aeródromo, esses cabos não fizeram parte de análise, segundo os critérios da Organização de Aviação Civil Internacional. Um piloto que for voar para esse aeroporto, ele vai levantar as informações e vai ver que ali, naquela coordenada geográfica, tem torres e tem fios de alta tensão. Geraldo Medeiros conhecia as regras da aviação. Era um piloto experiente, com 15 anos de profissão. Segundo os especialistas, o aeroporto de Caratinga tem outra característica que pode ter influenciado na decisão da tripulação em voar mais baixo. Ele está numa altitude de 600 metros e está muito sujeito aos efeitos das condições climáticas, como, por exemplo, o surgimento de nuvens. Quando o teto está baixo, as operações visuais ficam um pouco comprometidas, porque existe uma altitude padrão que o avião deve manter para aproximar para o pouso. E um avião a hélice aí seria 1.000 pés, aproximadamente 300 metros de altitude no circuito de tráfego para fazer o pouso. Essas são imagens de satélite com a condição meteorológica de Caratinga no momento do acidente. Das 2h30 às 3 da tarde de ontem, a cidade estava encoberta por algumas nuvens, mas nenhuma muito densa que sugerisse um problema de teto para a aviação. Não chovia e o vento era muito fraco, de 18 km por hora. O estado da aeronave depois do choque com o chão também chamou a atenção dos especialistas. O fato da fuselagem estar quase íntegra, né, nesse choque pode indicar uma baixa velocidade no momento do impacto, velocidade horizontal. Porque se ele tivesse uma velocidade horizontal elevada, os pedaços se fragmentariam muito mais. Para esse instrutor de voo, que tem 50 anos de aviação, os dados conhecidos até aqui não indicam que um problema mecânico tenha levado o avião a voar numa trajetória tão baixa, que se revelaria fatal. Se ele houvesse um problema de falha de um motor, ele voa muito bem com outro motor, é um motor turbohélice. Eu acho que não está ligado a problema mecânico. E se tivesse ligado a problema mecânico, a decisão do comandante seria ir para um aeroporto de maior assistência, maior dimensões, para que ele tivesse uma segurança, um apoio de solo maior. O que a gente sabe até aqui desse avião, do que ele estava fazendo, das possíveis circunstâncias nas quais essa aeronave se envolveu até esse acidente? Nós estamos falando de um King Air 90. É considerado um avião de extraordinário êxito na aviação executiva e aviação geral. Ele tem um peso máximo de decolagem em torno de 5 toneladas. Para vocês terem uma ideia, um avião comercial de grande uso no Brasil, um Boeing 737, um Airbus,
chega a 70 toneladas, para vocês terem uma ideia das diversas relações entre tamanhos de aeronaves. O King Air 90 está aí há mais de meio século. É um avião, portanto, muito bem apreciado, é um avião considerado de fácil e dócil pilotagem, ele tem grande aceitação no Brasil, porque ele é capaz de pousar, de operar em pistas curtas, em pistas mal preparadas, é considerado bem motorizado e ao longo de todos esses anos veio sofrendo muitas e muitas atualizações. Portanto, é uma boa aeronave, nada a dizer em relação a isso. O que ele estava fazendo? Decolou de Goiânia e ele ia para Caratinga. Vocês terem uma ideia dessa distância. Ela é em linha reta, em linha de voo, é sempre um pouco mais, mas vocês terem uma ideia, são 826 quilômetros. O alcance desse avião é pelo menos o dobro disso, ou seja, estava perfeitamente dentro da capacidade dele de transportar peso e perfeitamente dentro da performance. Esse é um avião que voa em média, porque são muitos os modelos, esse avião atinge uma velocidade em cruzeiro média ali em torno dos 400 km por hora, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas é considerado uma aeronave deste ponto de vista não exatamente das mais velozes, mas muito confiável. Onde ele ia pousar? Aí começamos a complicar um pouco a nossa história. Ele ia pousar no aeroporto de Caratinga. O aeroporto de Caratinga tem uma pista de 1.080 metros. Para uma aeronave desse tipo, 1.080 metros não é exatamente curto, mas também não é algo que dá ao piloto um enorme conforto em termos de tamanho. Porque a gente tem que considerar que Caratinga está a 2.000 pés de elevação, em torno de 700 metros, e isso afeta já a performance de qualquer aeronave, sobretudo quando faz calor, mesmo considerando o fato do King 90 ser um turbo-hélice. Portanto, ele é menos suscetível a essas variações do que os pilotos chamam de altitude e densidade do que um avião que opera com motores a pistão. Voltando à questão de Caratinga. Vocês estão vendo os morros em volta dessa pista? Piloto nenhum gosta disso. Esportivamente falando, é divertido para os pilotos, digamos, toda a série de manobras necessárias para ter um pouso seguro, calculado e estável, levando em consideração a topografia. A topografia de Caratinga não é das mais favoráveis para avião nenhum, mesmo considerando o fato do King 90 aproximar uma velocidade ali em torno de 180 km por hora, o que não é muito veloz em termos de aviação, mas já está ali exigindo do piloto muita atenção. Prosseguimos então. Que distância do aeroporto esse avião se acidentou? Vamos conferir. Isto é fácil, isto é um fato, isto não é interpretação. São pouco mais de 4 quilômetros, 4.000 e poucos metros. Isso aí a gente mede em qualquer desses aplicativos da internet, sabe-se exatamente o local do acidente, sabe-se exatamente o local do aeroporto. Portanto, esta medida é razoavelmente exata. Local do acidente, 4 quilômetros da pista. Isto significa uma aproximação de mais ou menos, um pouco menos, os pilotos falam sempre em milhas náuticas, de mais ou menos, um pouco abaixo de 3 milhas náuticas. Qual é o problema ali? É que exatamente no ponto em que as aeronaves costumam ficar alinhadas com o eixo da pista, que é onde ele caiu, há fios de alta tensão. Vamos conferir. Esses fios estão perfeitamente registrados. Estamos vendo os fios através do aplicativo Google Earth. Qualquer um de vocês pode conferir o que nós fizemos. Fios presos a torres de alta tensão deste porte, mais ou menos 35 metros de altura tem uma torre dessas. Então podemos considerar que os fios estavam no mínimo a 35 metros acima do solo e vamos considerar que as torres, por sua vez, estavam em cima de morros que também têm uma elevação. Esse cálculo razoavelmente, digamos, bruto que nós estamos fazendo, permite, porém, que a gente veja uma outra questão. E aí nós começamos a falar diretamente do acidente. Existe um cálculo na cabeça de todo piloto quando vai pousar por regras de voo visual num aeroporto desconhecido, que é manter uma rampa, como os pilotos dizem, ou seja, um ângulo de descida que lhe permita ter a aeronave perfeitamente controlada em termos de
direção para onde ela vai, mas principalmente em termos de quanta altitude ele perde por distância que ele percorre. Vamos voltar para o nosso cálculo. O cálculo é o famoso 1/3, que todo mundo aprende no aeroclube logo no começo. Se falta 1 milha para chegar na pista, eu tenho que estar a 300 pés acima do solo. Se faltam 2 milhas para eu chegar na pista, eu preciso estar a 600 pés acima do solo. O King 90, no qual se acidentou a cantora, ele bateu a 2,6 milhas do aeroporto, ou seja, ali onde ele se chocou com o fio de alta tensão, ele teria que estar a 780 pés, continha simples, certo? Pois os fios de alta tensão ali estão a mais ou menos 300 pés. Em outras palavras, este avião voava naquilo que os pilotos chamam consideravelmente abaixo da rampa. Nós queremos trazer um vídeo para vocês que circula nas redes sociais, tirado da cabine de um outro avião de pequeno porte, um bimotor também, nada a ver com esse King, para vocês terem uma ideia da sensação do piloto nesse momento de aproximação com essa, olhem bem, à esquerda está sentado o comandante, o avião é um Baron, é um avião a pistão, bimotor, muito bem consolidado. Olhem para baixo, à esquerda, vocês vão ver a estrada e a cachoeira ali na frente. É nesse ponto que ele bateu no fio de alta tensão. Este avião, o Baron, passou, como a gente diz na aviação, alto. O King passou ali baixo, em termos relativos. Olha a cachoeira ali onde o King caiu. A câmera agora vai levar o olho de vocês em direção à pista, que os olhos treinados de um piloto conseguem identificar lá na frente, lá longe no horizonte. É esta a visão que o piloto queria ter. Vamos ver do ângulo invertido agora? Eixo invertido? Como é que é estando na pista e vendo um avião, nesse caso é um King Air, se aproximar? Percebam que esses morros, para quem não é da região, para quem não conhece, dão inevitavelmente um nervosismo muito grande em qualquer piloto. Resumindo, então, o que nós podemos dizer a respeito dos fatos. Nós temos exatamente calculado em que ponto o avião caiu. Nós sabemos que à altura do solo os fios de alta tensão se encontram e a empresa confirma que o avião atingiu o fio de alta tensão. Nós sabemos pelas regras de 3 simples qual teria sido o ângulo ideal de descida e aí é um fato do qual a gente não pode fugir. Este avião estava em um ângulo de descida pouco mais baixo do que seria o ângulo de descida ideal. Qual a razão do piloto ter escolhido essa aproximação numa rampa mais baixa? Esta é o ponto importante, é um ponto importante para a investigação. O fato é que ele estava numa rampa mais baixa, num lugar talvez... Isso aí os pilotos falam por experiência própria, conversamos com os pilotos que operam em Caratinga, é um aeroporto que exige um bom conhecimento da localidade e que psicologicamente nos pilotos às vezes traz essa necessidade, deixa eu ficar um pouquinho mais baixo, mas isso daí é da minha parte, apenas supondo. É impossível escapar da emoção que isso daí causa. O grande objetivo do CENIPA é trabalhar para a prevenção de acidentes aeronáuticos. E para atingir esse objetivo, então nós trabalhamos também com investigação de acidentes, que é uma fonte de prevenção reativa, e nós também fazemos a formação dos profissionais da área. O CENIPA vai entrar em cena toda vez que houver uma ocorrência aeronáutica. Consideramos ocorrências incidentes, incidentes graves e acidentes. O investigador vai tentar colher indícios, vai ao sítio dos destroços, né, e começar a montar o quebra-cabeça. É lógico que existem alguns eventos que causam uma comoção. É importante ter em mente que esses eventos contribuíram para a melhoria significativa para controle de tráfego aéreo, para infraestrutura aeroportuária, para treinamentos de pilotos, para novas tecnologias. Nós somos o único país da América Latina capaz de fazer esse tipo de obtenção de dados das caixas pretas. Nós temos aqui a nossa salinha de cirurgia, que é onde vai ter esse trabalho microscópico para verificar a parte de recuperação eletrônica. Depois um sincronismo entre aqueles dados de voo e os dados de voz. E por último, um produto final seria quando você casa tudo isso e consegue contemplar numa imagem, numa simulação e consegue chegar o mais próximo possível do que aconteceu naquele evento.
grande objetivo de uma investigação é o voo seguro. É o produto final da investigação, é um relatório. Nesse documento são apontados os fatos, são apontadas hipóteses e para cada fato, hipótese ou fator contribuinte, você busca emitir uma recomendação de segurança, criar uma defesa. A Organização Internacional de Aviação Civil verificou que o Brasil estava em 4º lugar na efetiva implementação de todos os protocolos internacionais. Então poderia dizer, sem sombra de dúvida, que voar no Brasil é seguro.